Ah, mês de junho, o mês que a gurizada só quer saber de uma coisa. Mas para adolescente que segue a Jesus, ele sabe, festa junina tem coisa espiritual. Mas será por que os adolescentes gostam de festa junina? Tem adolescente que só vai pra comer, se deixar comer até pedra. Bonito, você vai lá na festa junina lá da escola, ó, vai ter churros, vai ter milho assado, vai ter cachorro quente, vai ter picolé, vai A vontade de comer um pacote de bolacha com saco e tudo, com café, uma banda de cuscuz. ter um monte de coisa boa lá, cara, você vai? Ah, cara, eu não comemoro festa junina. Mas tem um outro motivo pros adolescentes gostar da festa junina. Cara, você não sabe quem vai ser meu par da festa junina. Quem? A Clementina, cara. Mano, ela é a menina mais bonita da escola, cara. Bolinho, pra você arrumar uma namorada, você tem que participar da festa junina, cara. Ah, cara, eu não sei não. Cara, você é o único menino da sala que não namora. Você é muito careta. Eu mesmo tenho 3 namoradas. Eu aprendi na igreja que não é certo namorar e nem comemorar a festa junina. Cara, mas você tá perdendo tempo. Vai acabar ficando sozinho. Então eu vou. Mas, gurizada, não ceda à pressão. Festa junina é coisa espiritual. Pastor, agora é com o senhor. Olha, esse aí não precisou nem fazer pressão. Não, cedeu muito fácil. Esse aí não precisou nem da pressão. Bolinho. O bolinho foi enrolado aí, fizeram o bolinho Fez dele. o rolinho dele. Sejam bem-vindos ao Pode Isso FTU de hoje, falando sobre festa junina. Pode a festa junina? Pode ir no arraiá, Inha Patrícia? Já tá vendo minha sobrancelha aqui. E para falar sobre festa junina, nós temos aqui a Miss Festa Junina, Júlia. E a Inha Sabrina. As duas são conselheiras do FTU. De onde? Da região de Pirajussara. Pirajussara. Estão bem ensaiadinhas, né? Ensaiaram. Pirajussara é zona sul aqui de São Paulo. Sim. E a gente vai falar hoje sobre a festa junina, até porque ela está muito misturada com a cultura brasileira, com o mês de junho, com a gastronomia. Ela se tornou tão popular que o adolescente se sente quase na obrigação de participar. Mas o que ela tem a ver com o mundo espiritual? É certo participar da festa junina, comer as comidas da festa junina? Então pega o link, já espalha geral, manda pra galera, a galera que gosta aí de comer pé de moleque, trouxeram até uns doces pra nós aqui, mas esse aqui não é da festa junina, não, é pra gente comer mesmo. Mas goiabada, o que mais que tem na festa junina? Maçã do amor. Maçã do amor, o que mais que tinha na festa junina? Ai, tinha aqueles quentão. Quentão, Tinha, bolo de milho, Bolo de pamonha. milho, pamonha. Comi tudo antes de começar o programa. Isso aqui tinha tudo quando vocês chegaram, né? Tinha. Eu comi tudo. Claro, não era pra festa junina, era cenográfico, mas eu descobri que era de verdade, ó, já resolvi o problema. Mas, será que é só a comida? Então, para tirar as dúvidas, já espalha geral, bota nos teus status, manda nos teus grupos, que o Pode Isso FTU de hoje vai falar sobre as festas juninas. E claro, o adolescente tem muitos argumentos para participar da festa junina, né, Paty? É porque vale ponto, é porque todo mundo da sala vai, é porque já me colocaram lá na quadrilha, mãe, eu nem sabia, já colocaram meu nome. Se eu não for, como é que a Clementina vai dançar? Pois é. Então vamos falar aqui, a Júlia está concordando com tudo. Quais eram os argumentos para participar da festa junina? A nota. A nota, vai Era a valer nota. Vai valer nota. Muitas vezes meus professores falavam assim, se você não for, você vai perder nota. Então eu ficava pressionada ali e falava, não, vou ter que ir, né? Não vou perder uma nota. Estudar que é bom para tirar nota, não estuda não, mas dançar para tirar nota, o Pra tirar aluno uma se nota esforça. fácil, era. Ah, tirar uma nota fácil. Tirar uma nota de uma forma mais fácil. Ai, tá faltando um ponto. Aí eu ia lá e participava da festa junina. E claro, na festa junina da escola, tá ali a galera, aí tem os namorinhos, tem a diversão, a zoeira, e de nota mesmo o aluno só fica na diversão.
De nota mesmo ali, não tem nada ali o que aprender, né? Você vai ali só para se divertir, pela curiosidade, pela influência das amizades. Ai, minha amiga, eu vou, então você também tem que ir. Então era assim. É interessante, ninguém questiona por que essas festas estão dentro da escola. Ninguém faz essa pergunta. Por que tem que valer ponto eu ir numa festa dentro da escola? Realmente. E diga-se de passagem, né? A escola é um ambiente laico e por ser laico não deveria favorecer religiões. Então tá lá santo católico, tá lá, não é só um não, né? Não. Tem 3, tem o São João, tem o São Pedro e tem o São Antônio, né? Santo Antônio. Então o espaço que deveria ser educacional, ele acaba em nome do cultural. Então a gente percebe que, claro, há uma tradição religiosa, uma tradição cultural, mas e o que há por detrás, né? O que há por detrás das festas juninas? Nós postamos recentemente aqui no canal do FTU Brasil o Bispo Renato Cardoso falando sobre as festas juninas. E você deveria assistir o vídeo, é um vídeo curto, você vai entender perfeitamente. Nós não estamos aqui para criticar quem participa da festa junina, mas para nós falarmos o que há por detrás, o mundo espiritual também por detrás da festa junina. Você ia a princípio para tirar nota fácil, mas gostava da festa. Gostava da festa, ali totalmente eu tirava, né, vamos dizer assim, ali meu tempo pra, vamos dizer assim, ali seria uma ilusão. Então, pra eu sair daquela vida que eu tava, aquela família separada, desunida, eu ia pra festa junina ali pra passar meu tempo. Então em casa você não era uma festa? Não, em casa era briga, era discussão, desentendimento. Então, quando tinha aquela festa junina, né, que tinha na escola, então meus pais ali eles se reuniam ali, né, pra estar naquele momento, pra eu ver na festa junina. Então, era ali onde eu passava meu tempo pra desviar minha mente, meus pensamentos. Não, e ninguém para pensar que quem procura muita diversão é porque não é feliz. Por que será que os jovens precisam tanto de balada, precisa tanto de diversão? Por que eles gostam tanto de estar na rua? O que ninguém conta é que o último lugar que ele quer ficar é dentro de casa, porque dentro de casa não tem um bom ambiente, às vezes está brigado com os pais. Por que ele prefere a diversão do que o trabalho, do que a responsabilidade? Porque não tem cobrança. Então o adolescente ele está viciado em fazer a própria vontade, ele já está viciado na diversão. Só que a vida não é uma diversão. E se a gente for colocar isso aí mais próximo ainda do que tem acontecido, principalmente com as crianças, com os adolescentes, a gente vai vendo aí o espírito já do antissacrifício. Ninguém quer a dificuldade, todo mundo vai para o lado mais fácil. Toda a manada, né? Que já é o espírito do anticristo manifestado. Então a pessoa não quer se dar o trabalho, não, eu prefiro um ponto fácil do que eu estudar um pouco a mais para a prova, porque se eu estudar eu nem preciso desse ponto, essa é a verdade. Se você estuda, você não depende de ponto, você só depende da sua capacidade. Mas me chamou a atenção que na festa estava lá a família parecendo feliz, mas em casa era um pé de guerra. Era um pé de guerra, era discussão, minha família tinha vícios, então era uma destruição ali em casa. Para mim eu não tinha paz, não tinha felicidade, né? Ali eu não tinha totalmente a atenção dos meus pais. Então era nesses momentos que eu conseguia chamar a atenção deles. Na festa junina, falar, olha, eu vou pra festa junina. Então tinha toda aquela preparação para me arrumar, para eu ir lá participar, pra gente ter ali momentos felizes, né? Um momento, pois é. Um momento. E o resto do ano, infeliz. Um momento. Mas quando voltava para casa, aquele momento acabava. Então, seja festa junina, seja festa de qualquer natureza, às vezes até a própria igreja, né? A pessoa que não conhece a Deus, enquanto está na igreja, ela se sente bem. Mas quando ela volta para casa, ela volta vazia de novo. Aquela euforia do culto, aquela euforia do encontro FTU já acabou. Então nós estamos falando de algo mais profundo. Porque quando a pessoa nasce do Espírito Santo, a festa vem para dentro dela. A alegria verdadeira, né? Jesus chegou a dizer que dela fluirão rios de água de vida. E tem um outro tipo de festa, só para não me esquecer aqui que você está falando, eu me lembrei, porque tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha só a diferença. Há uma festa, né? Quando há salvação. Então, muitas pessoas
Elas hoje estão viciadas nas emoções. Por quê? Porque elas não têm a felicidade verdadeira. Aí uns vão para a festa da rua, outros vão para as drogas, para o álcool e muitos também para as igrejas. Muitos adolescentes vão para o FTU e brinca e canta e dança, mas chega em casa e está se cortando. Tá lá no FTU, tá com a galera, tá feliz e tal, quando chega em casa quer morrer. Tem depressão, tem crise de ansiedade, é um adolescente complexado, inseguro, tem que ficar se afirmando o tempo todo para mostrar que sabe, para mostrar que pode. Mas por que você tem essa insegurança? Por que você tem esse complexo? Então, Deus, ele quer te dar a alegria verdadeira, mas para isso acontecer, você tem que ser sincero, você tem que ser verdadeiro. Porque não dá para ficar a vida toda vestida de festa junina, né? Verdade. Chegou a hora que o pessoal vai dizer que você é ridícula. Sim. E eu teve que ter essa mudança verdadeira dentro de mim, né? Ali conhecer o Senhor Jesus de fato de verdade, né? Até então eu me mascarava, né? Nas festas juninas, ali com as amizades, mostrava que era uma adolescente feliz, né? Que eu tinha uma vida ali estável com a minha família, mas tinha momentos, só Deus sabe, né? Quando eu entrava pro meu quarto, né? Vinha aquela angústia, vinha aquela ansiedade, aquela falta de segurança. E só quando eu conheci realmente o Senhor Jesus de fato de verdade, através da palavra dele, que a minha vida mudou. Isso foi com que idade? Eu cheguei na igreja, né, desde nova, né, ali com meus 6 anos, né, mas mesmo assim eu ia para as festas juninas, comemorava, minha família tinha briga, mesmo assim, quando ia na igreja... Ia na igreja, mas não estava no reino de Deus. Não estava no reino de Deus. Esse é o problema. Deus, ele quer dar uma vida nova, mas às vezes a pessoa tá na igreja, mas gosta das coisas do mundo. Ela tá na igreja, sabe para quê? Para Deus dar a ela as coisas que ela quer. Então ela vem para a igreja atrás da solução de um problema, da conquista de algum objetivo, mas ela ainda não entendeu que antes de dar alguma coisa a ela, Deus quer salvar a alma dela. Sim. Deus quer dar a ela a maior conquista que alguém possa conquistar. E até uma ótima maneira de você se enxergar. A gente não está aqui atirando para todo lado, não, se bem que dá vontade. Mas eu não estou aqui atirando para todo lado. A gente está falando porque, como a Júlia está dizendo, eu não sabia que era errado. Mas hoje isso está claramente divulgado. A gente não está aqui para querer afagar o ego das pessoas. Não, pode ir, não tem problema. Não. Depois você ora e está tudo bem. Não, a gente não está aqui para você ser religioso. Então entenda bem, quem é de Deus tem prazer nas coisas de Deus. É muito claro isso. Assim como o Valber está dizendo, tem um lado cultural. Então eu sou brasileiro, eu gosto da cultura do Brasil. Que cultura? Qual a cultura do Brasil? O apelo que o mundo dá é cultural, é histórico, vai valer nota. Mas o que há por detrás do espiritual? Começa por aí. A família estava na igreja, ia na festa junina, mas estava lá em casa quebrando o pau. Não conhecia a Deus. Então era tanto religioso ao estar na igreja sem nascer de Deus, quanto está lá na festa junina. E quando a pessoa está na igreja sem conhecer a Deus, o diabo aplaude. O diabo aplaude porque ela vai ficando religiosa, ela dá um mau testemunho, todo mundo sabe que ela vai na igreja, e ela acaba, sabe, fazendo o quê? Tirando pessoas da fé, porque ela não tem testemunho para ajudar ninguém. Então, o reino de Deus, ele é espiritual, não é só você estar na igreja. O reino de Deus é quando Deus passa a ser o rei da sua vida, o principal, o primeiro na sua vida. E você, como muita gente, ia lá na festa pela diversão ou porque está todo mundo, mas você não tinha noção do quão perdida estava a sua alma. Não, eu não tinha essa noção, né? Pra mim eu tava bem, né? Pra mim era normal ter briga dentro de casa. Pra mim todo mundo tinha. Então, pra mim era comum o que eu tava vivendo. É comum, mas não é normal. Não era normal. Aí foi quando, né, comecei a pegar firme no FTU, né? Com os meus 10 anos, 12 anos, né, que comecei a ir no FTU, comecei a pegar firme, que eu vim entender, não... o que eu tô vivendo é tudo uma farsa. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Ali, quem são aqueles com você? Ali são os conselheiros, né? Eles cuidaram de mim, né? A obreira Marlene, o obreiro Gilmar,
Ali também são outros obreiros, Dona Juscelia, o obreiro Diego, eles que me acompanharam, né, nessa caminhada para eu estar aqui hoje. Eles me acompanhavam, me direcionavam o que eu tinha que fazer, tanto na festa junina, essas coisas, foram eles que me alertaram, me explicaram o significado. E eles foram mostrando para você o reino de Deus, né? Com certeza. O reino de Deus não é bebida, não é comida. O reino de Deus, ele é espiritual. Então, você que está aí dividido, não, porque eu gosto, não, porque que mal faz, né? O adolescente gosta muito de perguntar o que mal faz. Eu vou te perguntar, e o bem que faz? Qual é o bem que faz? Porque a gente viu ali no vídeo da galera do Mato Grosso, o Cuiabano, que o menino falou, não, mas na igreja eu aprendi que namorar é errado, que ir na festa junina é errado. Aí o outro falou assim, mas você vai ficar sozinho. Então eu vou. Quer dizer, ele não tinha decisão. Ele estava ali, era em conflito, né? Ele queria, era a namorada, mas achava, não, mas na igreja fala. Enquanto você estiver em conflito entre o que é de Deus e o mundo, significa que você não é de Deus. Porque a pessoa que é de Deus, ela busca fazer aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, a Igreja Universal. Nós não fazemos festa junina. Deve ter igreja evangélica por aí que faz festa junina. Sabe por quê? Porque querem agradar as pessoas. Nós queremos agradar a Deus. E nós não queremos que você se molde com o mundo ou que traga o mundo para dentro da igreja. Nós queremos ser a luz do mundo, como Jesus disse, o sal da terra. Nós queremos mostrar para as pessoas o Senhor Jesus, não é a igreja, não. Nós queremos mostrar que existe um Deus de verdade, um Deus que muda, um Deus que nos faz felizes. E é isso que o FTU faz para te ajudar. Nós te damos a palavra de Deus. E nós temos os nossos eventos que são muito melhores que uma festa junina. Fala sério, hein? Você foi no Conexão Team? Fui. E aí? Aí foi para mim foi gratificante estar lá, né? Ver ali aquela emoção, os adolescentes buscando o Espírito Santo, ali aquela diversão totalmente diferente daquela ilusão que eu sentia na festa junina. Não se compara você estar ali na presença de Deus, né? E fala sério, não sei se tem imagens aí do nosso último Conexão Team, mas Conexão Team top demais, né? Duvido que tenha uma quadrilha com a qualidade, né? Não tem, não existe. Não tinha a sua quadrilha lá. Eu imagino a galera do FTU chegando na escola segunda, falando assim, mano, eu fui no ginásio do Ibirapuera, foi top demais. Porque a galera filma ali, a galera grava vídeo, né? Eu imagino como é que foi chegar na escola e contar, olha só as imagens do nosso Conexão Team. Foi uma festa, né? Foi uma tarde maravilhosa. Foi uma tarde prazerosa estar ali, né? Com os adolescentes ali, tá ali na presença de Deus, é a melhor coisa. A paz que você sente é totalmente um ambiente totalmente diferente. Quando você tá numa festa junina, você tá ali se mascarando, né? Que tá bem, um adolescente bem, de você tá ali agora na presença de Deus, com a mente totalmente transformada, recebendo a palavra, tendo um entendimento. E ali, né, não tá só a palavra, né? Tem a parte também, né, que todo mundo se junta, tem as danças, o agita. Então é algo totalmente diferente. E o FTU tem o Conexão Team, tem o Teams em Família. Nós teremos aqui no Templo de Salomão, agora em agosto, nós teremos o Encontro das Famílias no Templo de Salomão. Será dia 17 de agosto, uma reunião para todas as famílias aqui no templo, às 14 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Vai ser uma tarde de salvação, de busca ao Espírito Santo, de formatura dos adolescentes que vão ingressar para o Força Jovem Universal. Olha, a festa já está marcada. Agora, a Sabrina é caladinha, mas também ia para a festa junina, né, bonitinha? Ia, pastor. Eu ia quando eu era mais novinha, a gente já era da igreja, né? Meus pais, a gente ia. Olha lá, a cara da menina, a Inha Sabrina. Só que assim, eu ia, não valia ponto. Eu valia ia porque ponto. eu gostava mesmo. Ia porque você gostava. E assim, como eu cresci na igreja, eu sempre sofri muito na escola, porque todo mundo olhava pra mim e falava, ela é muito santinha, ela é muito certinha. Então, quando tinha, né, a festa Caltrim, que era assim que chamava na minha escola, não era festa junina, só que tinha tudo. Tinha as danças de quadrilha, tinha as músicas, tinha as comidas. Então eu chegava na minha mãe e falava, mãe, a senhora nunca deixa eu ir pra lugar nenhum.
Eu sempre só vou pra igreja, pra igreja, pra igreja. Eu sou a esquisita da escola. E aí eu falava, ai, todas as minhas amigas vão estar lá, então deixa eu ir. Aí minha mãe nunca assim deixou, mas teve um dia que eu chorei, falei pra minha mãe falou, tá bom, então você vai. Ela conversou com a minha professora, e a minha professora falou, ah não, traz ela, não vale ponto, mas se ela quiser vir, ela vai se divertir, vai ser bom pra ela se enturmar, já que ela não conversa com muitos alunos. Ali eu fui, me diverti, com certeza eu tava ali no meio, só que quando eu voltei pra casa, veio vazio, porque eu sempre sofri muito com ansiedade, eu sempre sofri muito com crise de pânico, com depressão. Então minha mãe, vendo que eu já sofria com tudo isso, a minha mãe, ela tentava me aproximar dos colegas de escola, porque ela via que eu era uma adolescente muito contida. Mas você disse que ia na igreja. E por que você mesmo indo na igreja era desse jeito? Porque eu ia pra igreja por obrigação. A minha mãe me obrigava a ir, então assim, eu ia, tanto que quando eu entrei no FTU, eu ficava lá no meu cantinho, terminava a reunião do FTU, eu ia pra casa e minha mãe perguntava, e aí Sabrina, como foi o FTU? Eu falava pra minha mãe que era chato, que eu não gostava de ir, que ninguém conversava comigo, mas a verdade é que as pessoas, elas vinham conversar comigo, os adolescentes, eles vinham conversar comigo, só que eu me distanciava, eu não queria, porque eu achava as amizades da escola melhores, eu achava o pessoal da escola mais animado, então eu gostava de estar ali no meio deles. Então quando eu tava no FTU, eu até ia, porque minha mãe, ela falava, vai pra FTU porque você tem que ir, só que eu ia por ir. Eu ia lá e o obreiro, ele passava a palavra, eu escutava, mas ela não entrava dentro de mim. Então, quando eu chegava dentro de casa, é como se eu tivesse ido só para mais um lugar, como se eu estivesse ali para passar tempo. Então, quando eu ia para a escola e participava das festas juninas, eu sentia que as pessoas gostavam de mim. Era como se eu estivesse ali e os adolescentes, eles olhassem para mim com outros olhos. Porque quando eu estava na igreja, eu sentia que as pessoas me olhavam com um olhar de julgamento, que não queriam ficar perto de mim. Só que isso era algo que o diabo colocava dentro de mim, né? Não era verdade, porque eu não me enturmava. Eu não queria estar ali, então não deixava ninguém se aproximar. Quer dizer, você se fechava, você ia, mas você não queria se envolver. Né? E tem muito adolescente que faz isso, vem pro FTU por obrigação, mas ele gosta mesmo, ó, é do mundo. Ele se refugia na pornografia, ele se refugia no videogame, nas redes sociais. Legais são os amigos da escola que falam palavrão, que é uma pegação, né, que humilha. Porque veja que você corria atrás de adolescentes na escola que falavam que você era esquisita, que falavam que você era chata, né, que você era santinha. Mas aí o adolescente quer aprovação. E você foi lá, dançou e viu que não resolveu sua ansiedade. Não resolveu, porque eu ia para a escola e ali naquele momento eu até conseguia me enturmar, eu até conseguia chegar ao objetivo que eu queria, que era estar ali no meio dos populares, não sofrer tanto bullying de certos grupos da escola. Só que quando eu voltava para casa, ainda ficava aquele vazio dentro de mim. Eu sempre sofri muito de ansiedade, eu era uma adolescente muito ansiosa, tanto que várias vezes a minha mãe tinha que ir para a escola para me buscar, porque eu tinha crises muito fortes de ansiedade. Porque eu tava ali naquele ambiente e uma hora ali eu tava com o pessoal, mas daqui a pouco eu não queria mais estar. Então eu era aquela adolescente muito oscilosa, assim, eu nunca sabia o que eu queria ao certo. Era instável. Eu era instável. Então eu até ia, eu participava, eu gostava. Minha mãe achava bonitinho, minha mãe ia, gravava, ela tava ali. Só que quando eu voltava pra casa, era aquele vazio, porque aquele momento já tinha passado, né? A sua mãe queria te agradar para ver se você melhorava. Sim. Né? Então, muitos pais, por querer agradar o filho, né? O filho chora, quero ir no shopping, você não deixa, quero ir na festa, você não deixa, e só eu que sou a estranha da escola. E o pai, para agradar o filho, para ganhar ponto com o filho, deixa. Mas se o seu filho tem ansiedade, se você é adolescente, se corta ou é tímido, se você é um adolescente inseguro, se você é um adolescente depressivo, sabe o que vai resolver o seu problema? É você ser liberto. Você precisa de libertação, você precisa arrancar esse mal, porque a depressão é um espírito. E aí o que ele faz? Quando você vai na festa, você está alimentando ao espírito. Você está agradando ao espírito. A galera mandou algumas perguntas sobre festa junina, a gente vai responder e a gente já aproveita para entrar nesse lado espiritual da festa junina. Meu nome é Antônio Marcos e eu faço parte do grupo FTU aqui no estado de Alagoas. E eu gostaria de saber se eu posso participar de festa junina somente pela comida que tem lá.
falo. Pode deixar que sou eu que vou responder agora, tá? Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. E pode tomar lombrigueiro também, né? Pois é, questão é o que a gente está falando aqui. Se você está assistindo, você vai entender. Não é só questão, porque aí você começa a perguntar, e se eu for só pela comida? E se eu for só pela dança? E se eu for só para ficar lá no cantinho olhando? O problema não é esse, o problema é você querer suprir esse vazio, como a Sabrina está dizendo, com outras coisas. Por que você acha que Jesus foi lá no último dia da festa e ele falou, quem tem sede, vem a mim e beba? No caso era a sede, o seu era o vazio. O outro é a ansiedade, o outro é a depressão, o outro é a insegurança, o desejo de suicídio. Quer dizer, nada disso vai saciar a sua alma. Você vai encher sua barriga, você vai se encher de caloria, que é tudo coisa doce, né? Ou quando é doce é gorduroso. Você vai se entupir, vai chegar até ficar... Eu entupi. E não vai resolver o seu problema. Não vai. Então não é só questão de comida, porque a comida também ali é oferecida a ídolos, está bem claro, até entendendo. Se você vai lá num lugar, já aconteceu comigo, passei lá no restaurante, a comida estava assim, deliciosa, aparentemente linda, aquela coisa que você olha e dá vontade de comer. Quando eu olhei para cima, estava lá um monte de demônio, um monte de ídolo de demônio lá, representando demônio. Claro que eu não vou comer. Então, se já está claro que aquilo ali está sendo oferecido a santo, para que eu vou comer? E aí você diz, não, mas eu posso ir lá só pela comida? A comida você pode comer em casa, sua mãe pode fazer para você, vocês podem comprar no mercado, é pipoca, é milho cozido. Quer dizer, não é coisa que pamonha. Só vai ter nesse dia. Não, só eu comi pamonha agorinha aqui, ó. A pamonha trouxeram cenográfica, eu falei, o quê? Cenográfica nada, vou comer. Por quê? Porque não precisa estar na festa junina para comer, né? Agora, a questão principal, por exemplo, se você encontrar um despacho na esquina, tem lá um frango lá, você vai comer? Você vai comer? Você não vai querer comer. Olha que tem gente que vai querer comer. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas é muito difícil ele querer uma comida que ele sabe que foi consagrada aos espíritos. Então, ali, toda a festa, tudo que envolve ali, volta a repetir, o Bispo Renato postou um vídeo falando da história do paganismo que foi incorporado à Igreja Católica para agradar as pessoas e trazê-las para o seio religioso. Então tem esse lado pagão, tem esse lado religioso. Aquelas comidas sendo oferecidas aos espíritos, quando você come, é como se você estivesse dizendo, podem entrar na minha vida também. Quando a gente come a Santa Ceia, quando a gente come do pão e bebe do suco de uva, a gente está entrando em comunhão com Jesus, que é representado pela Santa Ceia. Quando você vai lá na festa pagã, lá na festa da idolatria, lá na festa oferecida aos espíritos, e você come aquela comida, você está entrando em comunhão com aqueles espíritos. E até o nome já fala, Deus Juno. Junino é de Juno, que é um deus pagão. Quer dizer, quando você vai lá na brincadeira, tinha a história de pular fogueira também? Tinha. Na época de vocês? Pular fogueira. Vocês já chegaram a pensar o que é pular fogueira? Não. Ninguém pensa, por quê? Tá lá, tá escrito na Bíblia. Mas no seu tamanho você conseguiu pular a fogueira, Júlia? E a Júlia deve ter no máximo 1,45 m. Você conseguia pular a fogueira? Ai, dava um jeito. Pois é, só que não é brincadeira, porque também tá falando aqui na Bíblia. Deus Moloque, que as pessoas passavam os filhos pelo fogo. E o Deus Moloque que também oferecia crianças a ele. No fogo, quer dizer, passaram os seus filhos pelo fogo. Você está lá pulando fogueira, achando que é brincadeira, você está lá fazendo sacrifício para o Deus Moloque. Então, adolescente, toma muito cuidado, tá? Você não sabe, você não entende. Então, o que você faz? Não se mistura, porque aquilo ali tem um cunho espiritual, tem um fundo espiritual. Ah, mas é na escola. Não, mas a festa já é dedicada aos santos, né? A festa já é dedicada para aquela finalidade. Então ali muitos adolescentes começam a beber, muitos adolescentes começam a ficar, aí dali pode ser estuprada no banheiro, pode ser abusada, pode ficar grávida.
né? Começa ali esse ambiente de diversão, aí ele começa a querer sair, querer ter festa e tal. Daqui a pouco tá usando drogas. Acho que já é como uma iniciação. Uma iniciação. Porque até o Bispo Renato falou sobre isso também. Se você parar para pensar, de período em período tem alguma festa no Brasil. Não só aqui, né? Mas principalmente aqui, que parece que todo dia é feriado no Brasil. Mas tudo bem. O ano só começa depois, muito, muito depois do carnaval. Quer dizer, olha só a distração. E a pessoa nunca conquista nada, porque sempre ela está lá na festa, ou sempre está lá no churrasquinho na laje, sempre está indo para a praia, sempre está se endividando. E a vida da pessoa não anda, porque é de festa em festa, é ilusão em ilusão, para você nunca parar e pensar sobre a sua alma. Ela diz, não, mas pelo menos você vai para o inferno. Pelo menos você não tem paz, você dorme mal, você tem ansiedade. Então, usa a sua cabeça e entenda que quando eu como algo oferecido aos espíritos, eu estou permitindo que eles entrem, que eles acessem a minha vida. Tá bom? Vamos à próxima dúvida. Emily, tenho 12 anos, sou do FTU de Capela Sergipe e eu gostaria de saber, quem é cristão pode participar de festa junina? Bom, quem é cristão pode participar da festa junina? Vamos falar claro, nós não participamos. Nós não participamos. Por quê? Porque nós temos a cultura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abomina as festas pagãs, as festas aos espíritos. E interessante que tem as festas cristãs de verdade. Tem a Páscoa, é uma festa cristã, mas como é que ela é comemorada? Com o coelhinho da Páscoa? Olha o que o diabo faz. E às vezes o adolescente não sabe nada da festa cristã. Ele não sabe. Por exemplo, hoje é feriado de Corpus Christi. É uma festa para lembrar o corpo de Cristo. Mas, e as pessoas entendem o significado? Então, o que é cristão, as pessoas já nem dão importância, o mal cega. Então as pessoas não entendem a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, as pessoas não entendem a festa de Pentecoste que nós tivemos. As pessoas não entendem. As nossas festas, elas são para um benefício eterno, não é só para aquele momento, né? Qual é o benefício do Conexão Team se não houver salvação? Foi apenas uma tarde de diversão, foi apenas mais um momento de diversão. Então a gente preocupa com o verdadeiro objetivo de ser cristão. Qual é o objetivo de ser cristão? Seguir a Cristo. Jesus aproveitava as festas em Jerusalém e ia. Pentecostes era uma festa. Pentecostes era uma festa quando os judeus vinham de todos os lugares para trazer as suas primícias, para trazer as suas ofertas ao templo. Então a cidade ficava cheia, era a festa da colheita. A cidade ficava movimentada. Jesus aproveitava essa festa para falar de salvação. Jesus aproveitava a Páscoa para reunir as pessoas e levar o reino de Deus. Mas o fato é que o mais importante as pessoas muitas vezes não observam, que é, se ela morrer hoje, para onde irá a sua alma? Então, é isso que a gente tem, a maior preocupação é essa. Não é se você vai, deixa de ir, porque sempre vai ser uma decisão sua. O nosso papel aqui não é impor a você, é pecado, você vai morrer, vai para o inferno. Não é nada disso. Se você não aprender a decidir por você mesmo, você vai acabar fazendo as escolhas erradas. Então a gente está te dando aqui um esclarecimento, a gente está te dando a informação, a gente está te dando aqui a visão que Deus nos deu. Porque ninguém vai falar sobre isso abertamente com você, como a gente está falando. Não, e quando você diz é errado o cristão ir na festa junina, você tem que ver se você é cristã mesmo também. Não estou dizendo ela fez uma pergunta genérica. Sim. Porque às vezes você tem que questionar a sua cristandade. Porque às vezes você acha que você é cristã, mas de cristão você não tem nada, você só vem na igreja. Mas você, se precisar xingar, xinga, se precisar mentir, mente, se precisar roubar, rouba. Você está vivendo as obras da carne. E quem pratica as obras da carne, está escrito, não herdará o reino de Deus. Está lá, Gálatas 5, pode ler. As obras da carne. Você vai entender que quem pratica aquelas coisas não herdará o reino de Deus. Agora, quando é que veio a mudança? O que aconteceu com vocês? Por que vocês
entenderam que precisava, na verdade, de algo mais forte que uma simples festa? Foi por eu olhar pela minha vida, olhar ali e falar, não, eu tenho um vazio dentro da minha alma, né? Eu não tenho uma felicidade realmente ali que eu precisava, né? Então, para mim, eu não tinha vontade de viver. Eu tinha pensamento toda hora de tirar a minha vida. Então, foi quando ele foi através da palavra de Deus que eu vim entender que só ele poderia preencher aquele vazio dentro de mim. Só ele que poderia fazer com que realmente eu tivesse ali uma paz, né? Pois até aquele momento eu só vivia um sofrimento, eu só via na destruição. Então foi quando eu comecei a sacrificar a minha vontade, eu tomei uma decisão. Abandonei as más amizades, abandonei aquelas companhias que me traziam, né, ali querer viver naquele mundo. Então eu tive uma decisão ali, não, eu não vou mais fazer isso. Eu vou começar a fazer a vontade de Deus porque eu preciso do Espírito dele. Então eu comecei a sacrificar, comecei a participar ali, fiz o jejum de Daniel, né, de fato, de verdade. E foi quando foi no jejum de Daniel que eu tive um encontro com Deus. Então eu vi a necessidade de ter ali um encontro, né, com ele. E o jejum de Daniel começa nesse final de semana agora. Então você vai ter a oportunidade. Aí sim é a festa do Espírito. Né? Você se prepara. Elas se preparavam, arrumava a roupa típica, fazia as tranças, fazia tudo para a festa junina. O que é o jejum de Daniel? Você vai se preparar para receber o Espírito Santo. É um período que você se envolve com as coisas espirituais, se fecha para o mundo para você receber o Espírito Santo. Então, no jejum de Daniel, você foi transformada. Fui transformada, né? Eu fiquei me preparando, né? Eu comecei a ler a Bíblia, dar o meu tudo, né? Porque para o mundo eu dava meu tudo, né? Para as amizades, para aquilo que eu gostava, né? Para aquilo que eu fazia, né, do meu ídolo, prioridade, aquilo dali era o que eu priorizava. Então, eu comecei a sacrificar ali as minhas vontades, fazer mais para Deus. E foi ali que eu tive ali um verdadeiro encontro com Ele, que eu recebi o Espírito Santo e eu tive essa certeza dentro de mim. E aí mudou mesmo? Mudei. A Júlia que tinha ansiedade, a Júlia que tinha aquela angústia, aquela tristeza, né, na alma, aquele aperto, né, tudo eu chorava, né, eu era uma adolescente totalmente sensível, né, se acontecia alguma situação para mim é como se o mundo tivesse desabado, né, então quando eu tive ali um encontro com Deus, né, de fato, de verdade, aquilo dele mudou, eu não precisei mais de amizade para me fazer feliz, eu não precisei mais de festa junina para eu ali me distrair, eu só precisava de Deus. E aí hoje é conselheira do FTU. Sim. Você recebeu o Espírito Santo com quantos anos? Recebi com 15 anos. 15 anos, ainda na adolescência. Isso mudou o rumo da sua vida? Mudou, né? Porque normalmente nessa idade, né, que começa a se inclinar, né? Começa ali a beber, a fumar, a ali virar a cabeça, né? Graças a Deus, eu não cheguei a isso, né? Porque Deus, ele não permitiu. Quando eu tomei aquela decisão, então eu não precisei sofrer, né, isso tudo para eu falar, não, eu preciso mudar, eu preciso receber o Espírito Santo. Não, eu reconheci, eu fui humilde para reconhecer que só o Espírito Santo ali, a certeza ali da minha salvação, que mudaria a minha vida. E você recebeu o Espírito Santo com quantos anos? Eu recebi com 15 anos. 15 também? O que fez você mudar? Eu tive a decisão de mudar quando eu estava na escola e eu me vi sozinha. Eu mudei de escola, minha mãe mudou de escola porque eu sempre fui uma adolescente muito problemática. Então, aquelas amizades que me rodeavam, quando eu tomei a decisão e eu comecei a mudar, elas começaram a me deixar. Eu lembro que a minha melhor amiga da escola na época, ela chegou em mim e falou que não queria mais falar comigo porque eu estava muito chata, porque ela preferia a Sabrina de antes. Então, quando eu me vi sozinha, foi que eu cheguei até os conselheiros, porque eu era uma adolescente muito problemática. Eu tinha mágoa dos meus pais. Eu tinha muita mágoa dos meus pais. Teve um período que os meus pais, eles se distanciaram, se afastaram da igreja. Então, só ficou eu ali na igreja indo. E aí, eu me vi sozinha. Na escola eu ia, ninguém falava comigo. Só que quando eu chegava no FTU, tinha amizades que estavam ali comigo. A Júlia foi uma delas, que sempre estava ali comigo, que chegava, ela via que eu estava ali muito excluída, então ela vinha, conversava comigo, os obreiros estavam ali sempre me orientando. Então foi que eu vi, eu falei, nossa, eu priorizei tanto as amizades da escola, eu fazia de tudo para agradar essas amizades, e quando eu precisei, eles viraram as costas para mim, porque quando eu comecei a ter problemas na minha família,
foi aquele momento ali que eu precisava e não tinha ninguém do meu lado. E o amigo vai falar o quê, né? Como um adolescente vai ajudar? Às vezes ele tem problemas até piores na casa dele. Aí você viu a necessidade de verdadeiramente conhecer a Deus. Sim, eu lembro que teve até uma época que essa amiga olhou pra mim e falou assim que os meus pais não me amavam, mas ela me amava de verdade. Aham. Foi isso que ela falou pra mim. Sei. Cuidado com essas amigas, tá? Ah, que seus pais não te entendam, eu te amo de verdade. Daqui a pouco ela tá te cantando, daqui a pouco ela quer que você se envolva com ela. E aí, que amiga é essa que joga você contra seus pais? Aí daqui a pouco, que seus pais não te aceitam do jeito que você é. Daqui a pouco tá lá você com raiva dos seus pais. Porque o mal, ele é sutil, ele trabalha na carência. Ela via a sua carência e atacava você. E eu consegui, eu fiquei com muita mágoa dos meus pais. Aí eu tive que entrar em processo de libertação. Foi uma fase muito difícil. Porque para eu me libertar da mágoa, foi uma das coisas mais difíceis que teve na minha vida. Que eu tive que chegar na minha mãe. Eu lembro quando eu pedia perdão para minha mãe ela falava que não acreditava mais na minha mudança. Porque eu estava ali na igreja, mas eu era uma adolescente muito rebelde, uma adolescente muito mal criada. Na escola eu dava mau testemunho, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia que eu ia para a igreja. Mas eu era uma adolescente muito problemática. Então foi quando eu realmente reconheci e ouvi. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô aqui na igreja, meus pais eles não vão para a igreja, eles se afastaram, mas eu tô aqui e eu permaneço desse jeito. Então foi quando eu fui sincera. Eu lembro que eu fui até o altar e eu falei para Deus, falei, meu Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não te amo, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, mas eu nunca te conheci. Mas a partir de hoje eu tô disposta a deixar tudo. A deixar as minhas amizades, a deixar as festas juninas. E foi através até da festa junina que eu tive curiosidade de conhecer outras coisas, de conhecer outros tipos de festa, de me envolver com outros tipos de pessoas, e eu até me envolvi. Então isso me levou para coisas que quando eu era pequena, eu falava, isso é uma festa junina. Mas depois de um tempo me levou para outras coisas, para outros tipos de festa, me relacionar com outros tipos de pessoas. Então foi quando eu tive essa decisão. Eu também fiz o jejum de Daniel. Eu subi no altar, entreguei meu tudo, sacrifiquei, me afastei das minhas amizades. Eu lembro que na escola eu ficava sozinha, só que eu entendia que era melhor eu estar sozinha do que mal acompanhada. Porque quando eu estava no FTU, eu tinha amizades, eu tinha pessoas ali que me levavam até o Espírito Santo, que falavam, não, Sabrina, aqui que é o lugar certo. Então foi quando eu recebi o Espírito Santo. E a adolescente malcriada, que tinha mágoa dos pais, eu consegui perdoar minha mãe, consegui perdoar meu pai, consegui me libertar da depressão, da ansiedade, da crise de pânico. Logo após, meus pais também retornaram para a igreja. Que legal. Através do meu testemunho, eles começaram a ver a diferença em mim. Então, eles voltaram. E hoje a gente está, todos nós, na obra, assim, e eu agradeço a Deus, porque antigamente, se eu olhasse para mim, eu era uma adolescente, assim, que eu era insegura. Todo mundo que olhava para mim, eu pensava que estava me julgando, que não gostava de mim, mas quando eu recebi o Espírito Santo e tive a certeza, Deus, ele me deu aquilo, ele me deu a segurança, ele me deu a paz, me deu a felicidade. E hoje as duas companheiras de FTU, também companheiras de obra. Sim, senhor. E as duas estão no FTU como conselheiras. Sim, senhor. Olha que legal. Isso aí é bacana, porque elas puderam se salvar, né? Não se perderam, puderam seguir estudando, trabalhando, vivendo a sua vida. E aí, você veja, olha o bem que o Espírito Santo faz, muda tudo. O Espírito Santo, ele muda a sua visão, muda a sua mente. Então, não fica se perdendo por causa de uma festa que já está acabando. No mês de junho, daqui a pouco já acaba. Pois é, troca o junino pelo jejum, tá? É. É a melhor escolha que você faz. Troca de vida. Não é só uma diversão. Você vai comprometer a sua vida por causa do momento, que é o que disse a Sabrina. Sim. Dessa festa eu fui para outra, daqui a pouco tá lá envolvido em briga, em uso de droga, em bebida alcoólica. Um monte de problema. Então aproveite o jejum de Daniel para você se aproximar de Deus, para você se envolver mais com as coisas espirituais. E você vai ser um adolescente forte, você vai ser um adolescente diferente, porque você vai ter um comportamento diferente. Hoje vocês podem ajudar outras meninas, outros adolescentes. Hoje vocês podem falar, olha, não vai nessa aí não que é roubada. Né? Hoje a gente pode aconselhar eles, não vai por esse caminho, né? Porque eu já me perdi, eu sei como é. Exato, e quem tem o Espírito Santo quer salvar. Essa é a característica. Aliás, o episódio da próxima semana vai falar sobre discípulos.
Nós vamos trazer aqui um garoto que ele chegou no FTU com 13 anos, já viciado, já andando com quem cometia crimes, e ele achava que ele era um caso perdido. Então Deus quer usar você, como usa vocês hoje. Deus quer usar, mas você tem fé de dar a sua vida para Ele? Você tem fé de dizer, eis-me aqui? Ou você vai ficar fugindo a vida toda? Você vai ficar fingindo a vida toda? Você vai ficar se escondendo a vida toda, como elas se escondiam? Por detrás daquela menina festeira estava lá deprimida. Por detrás daquela menina que ia na festa, estava lá a menina cheia de complexos. Então o Espírito Santo ele vai te dar a alegria verdadeira. E você pode encontrar no Senhor Jesus. Nessa sexta-feira aqui no Templo de Salomão nós teremos a Escola de Discípulos às 18h30 e às 8 da noite nosso encontro FTU. Nós estamos aprendendo em junho como tomar posse do reino de Deus e como vencer o pecado. São duas coisas que andam juntas. Porque aqueles que praticam o pecado estão como mortos para Deus. Então você vai aprender como você pode tomar posse do reino de Deus. E nós estaremos juntos aqui no templo e em cada FTU de todo o Brasil, de todo o mundo. Vocês estão em Pirajussara. Pirajussara. Que dias que acontecem os encontros FTU lá? Nos domingos, às 1h da tarde. Então domingo a galera já fica por lá. Já fica por lá, já todos se preparando. Lá tem quantos adolescentes? Lá chega a 50. Caramba, 70. tem uma galera lá, hein? São 30 firmes e 70 adolescentes, às vezes chega até 100. Caramba, e o que vocês fazem lá para reunir essa galera? A gente procura sempre estar fazendo coisas diferentes ali com eles, né, durante a semana, mas o principal que é a palavra. A palavra, a gente passa a palavra para eles, a gente sempre tenta trazer eles para perto, até porque como a gente é muito nova, muitas adolescentes chegam até nós, né, e falam, nossa, as senhoras são novas, então elas têm até uma segurança, né? Senhora. Pra conversar você com a gente. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. E você? 19. Senhoras. Você. Às vezes as meninas chegam na tia Pati e falam assim, Dona Pati. Que Dona Pati? Dona Pati não. Dona Pati não tem nenhum calango no nome dela. É tia Pati no máximo, né, bem? Não tem essa coisa, né? É por respeito. Eu sei, é respeito. Mas fala pra eles, fala, não, eu só tô conselheira, tô aqui pra te ajudar. Né? A gente não gosta muito. Pessoa, senhora. Eu me sinto uma velha. Pois é, eu não me sinto, eu sou velho, mas mesmo assim não precisa me chamar. Chama de CT, que é melhor, tá? Eu não me sinto não, eu sou mesmo. Mas olha, a questão é, nós queremos ajudar você, adolescente. Nosso slogan é adolescente nascendo da palavra. Então vamos participar do jejum do Daniel. Já pensou esses 100 adolescentes lá recebendo o Espírito Santo? Já pensou lá você levantando pastores, adolescentes que vão ser missionários? Então vocês têm uma responsabilidade muito grande lá. Realmente, né? De trazer a palavra para eles, de cuidar deles entenderem, né? De fato, de verdade, que quem para preencher o vazio deles é só o Espírito Santo, o próprio Deus. Tem um salmo que diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Então só o eterno que pode preencher. Sabe aquele buraco negro que vai engolindo galáxias? Aquele ali é o vazio da alma humana. Ele só será preenchido com o Espírito Santo. É isso que você deve entender. Então busque, nesse jejum de Daniel, aproveite para você se lançar. Logo virão as atividades de férias, nós entraremos no período de férias, então vai ter gincana no FTU, vamos ter atividades. Olha, vai ser um mês maravilhoso de julho, tem a Fogueira Santa, nós estaremos subindo ao altar. Viva a fé, a sua vida ela vai ser totalmente transformada, tá bom? Eu quero agradecer vocês por virem aqui contar um pouquinho da história de vocês. Deus abençoe os adolescentes lá de Pirajussara. Quem sabe um dia a gente vai lá visitá-los, né, Paty? Surpresa, domingo, 13 horas. Eles vão amar. Eles vão amar, Vão amar. Nunca chamaram, né, Paty? Então, Paciência. agora. Pois é, paciência. Nunca chamou. Vou ver minha agenda. Tenho que consultar minha agenda agora, já que nunca chamou. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado por virem aqui. Nosso episódio de hoje vai chegando ao final. Vai ficar aí, você pode assistir de novo. E se você tiver mais dúvidas sobre as festas juninas, assista o vídeo que nós postamos aqui no FTU Brasil, do Bispo Renato Cardoso, falando sobre festas
juninas, tá bom? E na próxima semana, se Deus permitir, a gente está aqui de volta. É isso aí, enganado nunca mais você vai ser. Que Deus abençoe a todos, a gente se encontra no FTU. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Lá em cima. Tem que saber essa dança, né? A gente vai ensinar agora, ó. Muitos acham natural sempre estar mal, enquanto seguem uma moda prejudicial. Mas só porque é comum não quer dizer que é normal. Agora faz a mesma coisa. Você tenta se moldar em todo lugar, põe um sorriso pra fingir que feliz está. Tomou de quem você é, só pra poder se encaixar. Por isso escolha pensar diferente. A sua dor é você quem sente. E a sua vida é muito importante. Então siga em frente. Por isso escolha pensar diferente. Se livre do passado deprimente. Não seja mais refém de opiniões. Siga em frente. Muitos acham natural sempre estar mal, enquanto seguem uma moda prejudicial. Mas só porque é comum não quer dizer que é normal. Todos os FTU dançando, hein? Você tenta se moldar em todo lugar, põe um sorriso pra fingir que feliz está. Não mude quem você é, só pra poder se encaixar. Por isso escolha pensar diferente. A sua dor é você quem sente. E a sua vida é muito importante. Então siga em frente. Por isso escolha pensar diferente. Se livre do passado deprimente. Não seja mais refém de opiniões. E siga em frente. Vamos fazer assim Por isso escolha pensar diferente. A sua dor é você quem sente. E a sua vida é muito importante. Então siga em frente. Por isso escolha pensar diferente. Se livre do passado deprimente. Não seja mais refém de opinião.